Eu sou a professora Tatiane, de Ciências, e hoje nós vamos continuar o que estamos estudando, vocês lembram? Peguem aí o livro de vocês na página 53 e acompanhem aqui comigo. Minerais e rochas. Não é isso que nós estamos estudando nesse capítulo? Bem, vocês lembram que na aula passada eu disse que nós íamos entender um pouquinho sobre os fósseis? Compreender de onde eles surgem, onde eles estão localizados, vocês lembram? Eu disse que eu ia citar um pouquinho a respeito disso, não é? Além disso, na aula de hoje nós também vamos estudar um pouquinho sobre o ciclo das rochas e a utilidade delas no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá começar com os fósseis. O que são fósseis? Vocês fazem ideia? Não? Bem, os fósseis, eles são restos ou vestígios de que determinado ser viveu naquele local. É a preservação, para você entender qual foi a planta ou animal que viveu ali naquela região. Só que para ser considerado um fóssil, precisa ter vivido há muitos e muitos anos atrás, tá certo? Para você entender o que é um fóssil. Quem estuda os fósseis? A paleontologia, tá? Ela estuda os fósseis. Onde nós podemos encontrá-los? Nas rochas sedimentares. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre as rochas sedimentares? Como elas são formadas? São formadas por camadas, não é? Então aquele ser que morreu naquele determinado local sofreu ali o aterro dele, não é? Então nós podemos encontrar os fósseis em rochas sedimentares, por exemplo, porque é mais fácil. Então ocorreu ali a preservação dele com relação à erosão, tá certo? Deu para entender um pouquinho a respeito dos fósseis, mas quais são os tipos, por exemplo, de fossilização? Nós vamos distribuir aí alguns tipos. Nós temos a moldagem. E o que seria a moldagem? É quando as partes moles, elas simplesmente não ficam, tá? Elas são desgastadas, então fica apenas aquela parte que é do ser, aquela parte resistente dele, tá? Aí nós vamos ter a mumificação, que seria praticamente o ser completo preservado. Um exemplo disso, o mamute, que foi preservado no gelo, tá? Aí nós vamos ter aí a mineralização. É quando aquele determinado ser é como se ele se fundisse ali aos minerais. Então é praticamente aquele ser, ele foi preservado e se transformou em, digamos, pedra, né? Ele foi petrificado. É mais ou menos isso, tá? E a carbonização é quando simplesmente os compostos voláteis, eles simplesmente desaparecem ali, o nitrogênio, o oxigênio, tá certo? Então é apenas um resuminho para vocês compreenderem o que é um fóssil e como eles são preservados e quem estuda eles, tá certo? Vamos continuar porque a aula tem bastante coisa ainda. Nós vamos estudar um pouquinho agora sobre o ciclo das rochas. Vocês observem aí no livro de vocês que tem um ciclo enorme, não é? Quem olha assim não consegue compreender nada. Tá bem difícil de entender. Aí diz assim, professora, eu vou até passar direto porque eu não entendi o ciclo das rochas. Então nós vamos conseguir captar as informações necessárias para você entender, tá certo? Bem, as rochas, elas não podem passar simplesmente por um ciclo de uma forma como se eu estivesse contando o meu tempo, o seu tempo, de um ano para o outro. Não é assim que funciona. Não é um ciclo de acordo com o nosso tempo, tá? É a transformação que ocorre durante muitos e muitos e muitos anos, para que ocorra todo o ciclo dela, tá? É um ciclo que ocorre de forma contínua e infinitamente.
Então, para que surja as sedimentares, as metamórficas, as magmáticas, elas precisam se transformar. Aí nós vamos entender como ocorre esse processo para poder vocês captarem e entender esse ciclo que está aí no livro de vocês, tá certo? Vamos lá entender um pouquinho, né? Bem, elas dão origem lá no magma, não é? Quando o magma ele é expelido para o meio externo, tá? Ele sai em altas temperaturas, ele sai ali como se fosse uma bola de fogo, não é? Então ele sai em altas temperaturas, ele entra em um processo de resfriamento, não é isso que acontece? Quando ocorre esse resfriamento, transforma-se em uma rocha magmática, não é? Proveniente do magma. Essa rocha, com o tempo, muito tempo depois, ela passa a sofrer erosão. A ação do vento, a ação da água, do gelo, não é? Então ela passa a sofrer esse processo da erosão. Mas, com o tempo, o que vai acontecer? Vamos lá. Vai ocorrer a sedimentação daquele material. Ele está ali, ó, se corroendo, está ali se desfazendo, não é isso? Então vai ocorrer aquele processo de sedimentação. E é essa sedimentação que vai ocorrer logo abaixo daquela rocha, o que vai acontecer? Surgir ou dar origem à rocha sedimentar, não é? Vocês lembram do processo de formação que a professora explicou cada uma delas? Depois de muito tempo, o que vai acontecer? A rocha está sofrendo ali também muita pressão. Quando essas rochas sedimentares elas passam muito tempo nos aterros tectônicos, sofrendo ali ações físicas, ações químicas, o que vai acontecer? Dá origem às rochas metamórficas, tá? Essas rochas, elas vão passar tanto tempo ali naquele aterro, o que vai acontecer? Tá sofrendo ali a ações da temperatura, tá? Dando origem assim à fusão. A fusão. Então é como se o ciclo começasse tudo novamente, tá? Mas é somente isso? Não. As rochas, elas podem pegar atalhos, formar de uma para outra, daquela para aquela outra. Então pode sofrer alterações. Esse é um ciclo natural, tá? Mas pode sofrer alterações também, tá certo? É somente isso? Não. Vamos entender um pouquinho sobre a utilização delas. Por exemplo, lá as rochas magmáticas, que nós podemos encontrar aí no nosso dia a dia. Um exemplo bem claro dela é a rocha. Olha aqui o que nós temos. A pedrinha pume, tá? É um exemplo de rochas magmáticas. Nossa, professora, eu nem sabia disso. Sim, ela é utilizada para quê? Para maciar ali a calosidade dos pés, não é? Utilizada no nosso dia a dia. É somente? Não, nós temos também um exemplo das sedimentares. Quais são as sedimentares? O calcário, utilizado ali na fabricação de quê? Do cal, do cimento. Este é um exemplo. Significa que vocês vão pesquisar um pouquinho mais para entender quais são as outras utilidades, tá certo? Aí nós temos aí as metamórficas. Por exemplo, o mármore. Utilizado onde? Numa cozinha ali na pia, aquela pia de mármore bonita, não é isso? Conseguiram compreender a aula de hoje? O resumão da professora? Espero que sim. Façam os exercícios e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!